TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a festa, a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Esses dois pilares da fé cristã católica. Um foi a Jesus martirizado, crucificado de cabeça para baixo. São Pedro e São Paulo foi decapitado. Mas os dois deram testemunho, os dois continuam testemunhando a graça de Deus. A importância de servirem a Deus e testemunharem esse amor até o fim, até o último momento. Foi o que viveram. O Evangelho fala de Jesus que vai com os seus discípulos para um lugar que não era comum eles estarem, e Jesus começa a interrogá-los. Primeiro Jesus pergunta: o que o povo está dizendo de mim por aí? Ele responde: um diz que você é João Batista, outro que é Elias, ou que é Jeremias ou algum dos profetas. Que você é uma boa pessoa, mas não tem muita clareza de quem é você. Há muita confusão ainda na cabeça do povo. Aí Jesus personaliza a pergunta: e vocês, o que vocês dizem de mim? Os outros, tudo bem, os outros não convivem comigo. Então eles podem ter essa confusão, podem não terem claro aquilo que realmente é, mas vocês convivem comigo. Então, e para vocês, quem eu sou? O eu sou. E aí Pedro toma a palavra: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que nós esperamos.
o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. E aí Jesus diz: olha, Simão, não foi você que disse essas palavras por você mesmo, mas o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Por isso eu te digo que tu és Pedro, pedra, e sobre você eu vou construir a minha igreja. Jesus deixa bem claro que Pedro é aquele que vai fortificar a igreja, aquele que vai ser o responsável por ela, e depois nós vemos na pessoa de Pedro a sucessão de cada um dos papas. Agora Jesus deixa bem claro: eu vou construir a minha igreja. Jesus não disse a tua igreja, Pedro, ou de João, ou de Paulo, não, é minha. A propriedade da igreja é minha. Você vai cuidar dela, mas eu sou o dono. Jesus deixa bem claro isso. E ele declara: e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Jesus não disse que a igreja não ia passar por tribulações, por problemas, por lutas. Não disse isso. E a igreja passou, passa e vai passar até a segunda vinda de Jesus por muitas tribulações. Agora, nunca o poder do inferno vai vencer a igreja. Jesus está dizendo isso. Nós estamos passando por uma crise religiosa de princípios muito grande. Só que nós acreditamos que a igreja de Jesus Cristo, então ela vai passar por tudo isso. Vai passar na purificação. E quando falamos de igreja, nós estamos dizendo a parte estrutural, física somente. Isso é a menor instância. Quando nós falamos de igreja, falamos das pessoas. Das pessoas. E realmente essa igreja precisa experimentar estar diante do seu Senhor livre. Estar diante de Jesus livre. E sabendo que o poder do inferno não vai vencer a igreja. O mal vai perseguir, o mal vai matar muita gente, o mal vai fazer tudo o que puder, porque o mal não brinca de ser mal, o demônio não brinca de ser demônio, só que o poder da igreja é muito maior, porque Jesus deixa bem claro: é a minha igreja. Não tenhamos medo, nenhum medo em relação a isso. Podemos passar por o que for, a igreja não vai sucumbir, porque ela é de Jesus Cristo e Ele é o Senhor da igreja. Acima dele não tem mais nada, tudo está sob os seus pés, porque Ele comprou esse direito de ser o dono da igreja, através do seu sangue, gota a gota, que foi vertido na cruz. Então, meu irmão, minha irmã, a dimensão dessa igreja de Cristo, do qual nós fazemos parte. E aqui fala que São Pedro recebeu a chave do reino dos céus, por isso é comum ver a imagem de São Pedro com chaves nas mãos. E até hoje os papas, em algumas realidades, eles têm o poder das chaves, a infabilidade papal. Eles podem decidir algumas coisas na igreja, quando for questão de moral e doutrina, o Papa pode, por si só, fazer uma declaração, fazer um documento, porque ele tem esse poder. E o poder das chaves, o poder de ligar o céu à terra, a terra e o céu. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Dessa graça, dessa unidade. O poder das chaves, o poder que o Papa tem. Tudo isso recebeu de Jesus, passando pelo sim de Pedro, o primeiro Papa, e essa sucessão vem até hoje. Então nós
não estamos sozinhos. A igreja é amparada pela fé dos apóstolos, sempre, e vai continuar sendo amparada. Todos os sofrimentos que a igreja já passou, não foram capazes de destruir a igreja, e não será. Essa é a nossa certeza. A gente pode ser reduzido a uma minoria, como tem em muitos lugares, mas a igreja continua testemunhando o seu amor, testemunhando a sua graça, testemunhando a sua força, porque a igreja é isso. A igreja não se deixa abater por essas coisas, porque está firmada nessa rocha que é Jesus, que tem os apóstolos como cabeça, e Pedro, aquele que faz a força da igreja. Assim também como temos o apóstolo Paulo, esse incansável anunciador do reino de Deus, esse que viajou lugares mais inóspitos e formava comunidade. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele não percorria cidades pequenas. Na diferença de Jesus, que pregava nos vilarejos, na área rural, pequenas comunidades, Paulo não. Paulo, essa outra coluna da igreja, pregava nas cidades maiores, grandes, formava comunidades e formava missionários, para que esses missionários levassem a cabo a evangelização. E assim o reino de Deus ia construindo. Por isso a igreja celebra esses dois pilares, para nos dizer que de uma forma ou de outra o evangelho tem que ser pregado. Como o apóstolo Pedro, ficou mais em Jerusalém, pregando para os da casa, e Paulo, mais ousado, vai anunciar o reino de Deus em tantos lugares. Incansavelmente, o homem cheio da graça, cheio do Espírito Santo, não parava de pregar. Mesmo sofrendo os açoites, as humilhações, sendo preso, apedrejado, ele nunca deixou de falar de Jesus Cristo. Ele continuou e continua anunciando o reino de Deus. Por isso, celebrar essa solenidade desses dois santos juntos, é para nos lembrar. Deus tem os seus meios. Chamou um que era pescador, analfabeto, e chama o outro, que é letrado, versado nas escrituras, poliglota, falava várias línguas. Deus tem os seus meios. E a graça, o galardão da salvação veio pelos dois. Os dois testemunharam a salvação de Deus para nós. Por isso Deus é Deus. Ele tem seus meios de alcançar o nosso coração, de alcançar a nossa vida. E Ele pode, de onde for, tirar um bem para cada um de nós. Por isso essa festa. Olhemos e lembremos disso. Não tem quem é mais, quem é menos. Não é que Pedro é mais do que Paulo, ou Paulo é mais do que Pedro. Não, os dois formam esses dois pilares da fé. Por isso são celebrados juntos, para que a graça de Deus possa nos acompanhar, para que a graça de Deus nos ajude a continuar testemunhando. É isso que o Senhor tem para nós, meu irmão, minha irmã. Na fé de Pedro e na fé de Paulo, nós nos solidificamos e continuamos sendo no mundo essa presença real do amor de Deus através das nossas comunidades, através da nossa fé cristã católica. Não desanime, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus te acompanha pela intercessão de São Pedro e São Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.